Você sabia que o maior desastre radioativo em área urbana do mundo aconteceu no Brasil? A contaminação teve início em setembro de 1987 e aconteceu em Goiânia. 4 vítimas faleceram após um mês do contato com a substância, e dentre elas, uma criança de apenas 6 anos. Cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, decorrente de doenças como o câncer e outros problemas ocasionados pelo Césio 137. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou gravando um outro vídeo com o meu bracinho machucado, mas tá tudo bem. Então deixa bastante like, comente, compartilhe nas suas redes sociais, porque eu acho que eu mereço. E hoje eu vou contar pra vocês a história do Césio 137, que foi um acidente radioativo que deixou diversas vítimas. E então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em setembro de 1987, os amigos Roberto e Wagner resolveram explorar a área de um hospital desativado a fim de encontrar alguns itens que eles pudessem vender para o ferro velho. Foi ali que eles encontraram uma máquina de radioterapia que estava lá há anos. Eles ficaram animados, acreditando que receberiam muito dinheiro por vender todo aquele chumbo que eles encontraram dentro da máquina. Então eles foram para casa, desmontaram a fim de separar o que fosse interessante vender. E dessa forma teve início todo o desastre em Goiânia. Uma junção de falta de responsabilidade no descarte da máquina e a falta de conhecimento dos coletores de reciclagem. Apenas 19 gramas de cloreto de césio foi o suficiente para causar vítimas fatais a curto e longo prazo, por possuir grande poder de penetração, sendo nocivo a humanos. E então, após separar o chumbo que havia na máquina, Wagner e Roberto levaram o material ao ferro velho para vender. Os dois amigos logo começaram a apresentar sintomas como vômito recorrente e eles pensavam que fosse devido a uma intoxicação alimentar. Eles jamais imaginariam tudo o que estava por vir. 3 dias após a venda, Devair, que era o dono do ferro velho, percebeu uma luz vinda do cilindro e ali estava o Césio 137. Durante o dia ele se parece com sal de cozinha, mas no escuro ele emite uma luz azul muito bonita, e foi dessa forma que Devair se encantou por aquele brilho. Devair levou o objeto para dentro de casa e passou a convidar pessoas para que elas também pudessem ficar admiradas com a beleza daquela iluminação. Pessoas faziam brincadeiras com a substância, passavam pelo corpo e até levavam uma pequena porção de presente dado por Devair, que acreditava que não havia nada de mal ali. E dessa forma, o Césio 137 foi se espalhando mais e mais. Em uma dessas ocasiões, o Ivo Ferreira, que era irmão do Devair, foi visitá-lo e acabou retirando alguns fragmentos desse material e levou para fazer uma surpresa para sua filha Leide, de apenas 6 anos. Já em casa, ele espalhou a substância debaixo do seu berço, apagou as luzes e chamou a menina. Ela ficou encantada com aquela luz, porque realmente era algo muito bonito de se ver. Se os adultos estavam completamente enfeitiçados, imagina como uma criança deve ter ficado. A menina então ficou horas brincando com aquilo, até que chegou o momento do jantar e ela foi se sentar à mesa, porém a mão dela ainda tinha resíduos do Césio 137. Então a Leide acabou ingerindo o material e ela foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Logo após isso, a menina de 6 anos começou a se sentir mal, com vômito forte, dor de cabeça, e no dia seguinte ela tinha ferimentos na boca, que eram queimaduras feitas em decorrência à ingestão do pó. 12 pessoas começaram a apresentar sintomas como diarreia, náusea, dor de cabeça, febre, tonturas, queimaduras pela pele e intensa queda de cabelo. Maria Gabriela, que era esposa do Devair, que era o dono do ferro velho, foi a primeira pessoa a ligar os últimos acontecimentos com a chegada do cilindro, que eles tinham apelidado de marmita. Maria Gabriela então conversa com o Devair, dizendo que ele passava muito tempo com aquele troço estranho, que depois que aquilo chegou à sua casa, todo mundo começou a ficar doente. Ela estava muito preocupada com todos que tiveram contato com a marmita. Mas Devair não deu a menor atenção ao que a Maria Gabriela falou, ele acreditava que não havia mal nenhum naquilo. Ele continuava andando com o cilindro para cima e para baixo e distribuindo fragmentos a outras pessoas. E nessa altura, até mesmo vizinhos estavam ficando doentes
e o pássaro da família tinha morrido após passar apenas uma noite no mesmo ambiente que o cilindro. A situação estava insuportável e foi quando Maria Gabriela, junto com um funcionário do Ferro Velho, decidiram levar aquele objeto à vigilância sanitária. Eles fizeram todo esse trajeto de ônibus e isso expôs ainda mais pessoas ao Césio 137. Chegando na vigilância sanitária, Gabriela disse que todos estavam ficando doentes desde que seu marido desmontou aquele aparelho estranho. E mesmo com essa informação, nenhuma providência foi tomada. Em um ato de total negligência, o cilindro permaneceu por dias em cima de uma cadeira, sem nenhum tipo de isolamento, com funcionários transitando livremente aonde estava o material. Somente após 15 dias desde o início da contaminação, os médicos começaram a desconfiar do que realmente estava acontecendo em Goiânia. O físico Walter Mendes Ferreira foi o primeiro profissional a descobrir que se tratava de um acidente radiológico. A atuação do profissional, inclusive, foi decisiva na não ampliação da tragédia. Um bombeiro, por desconhecimento, iria descartar o material no fluxo de água corrente. Vocês imaginem se essa substância altamente radioativa fosse jogada na água corrente. Seria uma tragédia sem tamanho e impossível mapear toda essa situação. Foi graças ao físico que essa tragédia não foi ainda maior e o Walter salvou muitas vidas com essa atitude. Com um detector de radiação foi a vigilância sanitária. Ele usou 2 detectores e ambos identificaram uma alta taxa de radiação, mesmo estando a 80 metros de distância do material. Vocês têm noção do quão perigoso era o Césio 137? Lembrando que tudo isso aconteceu com apenas 19 gramas do material. E isso porque ele já tinha sido distribuído a diversas pessoas. Então a radiação era muito alta. E essa tragédia foi classificada no nível 5 da escala internacional de acidentes nucleares. Sendo que essa escala vai de 0 a 7. Então 5 é um número muito alto. Pra vocês terem noção, Chernobyl foi classificado no nível 7 e o Césio estava a apenas 2 níveis abaixo, sendo que ele aconteceu em área urbana. Ele transitava livremente entre civis que não tinham o menor preparo para lidar com aquilo. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Césio 137 é considerado até hoje o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. O físico estava desesperado porque ele tinha noção do pânico que aquilo causaria. Começa então uma corrida contra o tempo. Walter vai até a casa de Maria Gabriela a fim de entender em que contexto a substância foi parar no bairro. E antes mesmo de entrar, o físico conseguiu detectar radiação por todos os lugares. Por conseguir absorver a umidade do ar, o cloreto de césio facilmente se adere à roupa, pele e utensílios, podendo contaminar alimentos e organismos internamente. Tudo ali estava condenado. Walter ficou muito assustado. Os governantes da época estavam minimizando aquele acontecimento. Eles mentiam e omitiam informações importantes para a saúde da população. Eles não queriam causar pânico, já que Goiânia seria sede de um importante evento de nível nacional de alta velocidade. Esse evento atrairia muitos turistas e estrangeiros e eles não queriam assustá-los. Mas o medo já era uma verdade em toda a capital. Walter estava na luta para deter a disseminação da radiação e também evitar o caos da população. Todos já comentavam do ocorrido e o Brasil inteiro já sabia da contaminação. A polícia realizou o isolamento do Ferro Velho, mesmo contra a vontade de Devair, que ainda não entendia toda a seriedade do que estava acontecendo. Sua família, seus amigos, seus vizinhos, todos ali estavam em risco iminente. Após o local ter sido isolado, todos que tiveram contato com a radiação foram transportados para o Estado Olímpico, que ficava no centro de Goiânia. As primeiras providências foram identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas e mais de 1.600 pessoas foram contaminadas. Eles ficavam alocados em barracas montadas para que pudessem permanecer longe de outras pessoas. Após a triagem, os contaminados mais sérios foram transferidos para o Rio de Janeiro para que eles pudessem receber um tratamento mais eficaz
a fim de que eles pudessem ter mais chances de cura. No estado olímpico, doentes passavam por vários banhos com água e vinagre. Muitas vezes isso acontecia de forma inapropriada, causando um imenso constrangimento. Homens e mulheres tomando banho de forma coletiva. Eles também tomavam remédios fortes e mudavam de roupa a cada meia hora. E era necessário esfregar os pés com intensidade, pois eram a parte mais contaminada, e isso acabava causando ferimentos dolorosos. Fora dali, tudo estava sendo destruído, a fim de reduzir o impacto da contaminação. O ferro velho, bem como carros, casas, árvores, animais e pertences de moradores da região. Tudo, absolutamente tudo, foi descartado como lixo radioativo. Aquelas pessoas não somente estavam perdendo bens materiais, eles estavam perdendo a vida, a saúde, a família, e não seria fácil recomeçar. As primeiras vítimas fatais foram a Maria Gabriela, esposa de Devair, e a menina Leide das Neves. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, morreu no dia 23 de outubro de 1987 de sepsemia e infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela também morreu no dia 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição. Tia e sobrinha foram enterradas num caixão de chumbo lacrado erguido por um guindaste, devido às altas taxas de radiação. Por ignorância e medo, haviam pessoas protestando contra o sepultamento das vítimas, o que gerou um imenso tumulto e ainda mais dor e tristeza que já havia naquela situação. Foram atiradas pedras e paus contra os caixões na tentativa de impedir o enterro da menina Leide e de Maria Gabriela. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Edmilson Alves de Souza, de 18 anos, que eram funcionários do Ferro Velho, faleceram uma semana depois. Israel desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas. Edmilson desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. A Associação das Vítimas de Césio 137 afirma que até o ano de 2012, que foi quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas. Devair, que era o dono do Ferro Velho, e Ivo, que era o pai de Leide, foram corroídos pela culpa do acidente, passando a abusar de álcool e cigarro. Ivo chegou a fumar 6 maços por dia. Ele teve uma profunda depressão com a morte de Leide e faleceu em 2013, de enfisema pulmonar. O Devair passou a beber muito mais do que antes, se sentia culpado pelo acidente, uma vez que toda sua família tinha sido contaminada e sua esposa perdeu a vida. Ele morreu em maio de 1994. O atestado de óbito diz que foi cirrose hepática, mas os exames atestaram que ele tinha câncer em 3 órgãos. As vítimas tiveram contato direto na pele, inalação, ingestão e absorção através de lesões e radiação. Em 1988, menos de um ano após a tragédia, foi criada a Fundação Leide das Neves Ferreira, com a função específica de dar atendimento às vítimas que apresentaram contaminação com o Césio 137. Até hoje, há um serviço específico para esse atendimento, atualmente prestado pelo Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide Neves Ferreira. Mais de 2.000 vítimas receberam o direito à pensão vitalícia paga pelo governo, dentre elas civis e também profissionais como bombeiros, motoristas, policiais e enfermeiros que trabalharam durante o ocorrido. Somente após 9 anos do desastre do Césio 137, 5 pessoas foram responsabilizadas e condenadas a 3 anos e 2 meses por descartar a máquina de radioterapia de maneira imprópria. Então, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Eu achei muito interessante, quis trazer para que vocês pudessem conhecer também. Se você tem algum caso criminal solucionado, não solucionado, que você queira ver aqui no canal, deixa aí nos comentários. Eu agradeço demais se você assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!